Lembra quando você se sentiu abraçado ou abraçada ao ouvir a sua música preferida? Consegue recordar aquela sensação de acolhimento, de cuidado, de conforto? Pois é, sabia que é possível transformar o dia de alguém através de uma música? Que é possível dizer: eu te amo, sinto sua falta, você é importante, mesmo estando distantes um do outro. Eu sou Josemar Freitas e este é o podcast Música e Afeto. Antes de começar, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Nós temos um costume no nosso podcast que é a entrevistada, ela se apresenta, ela fala de si mesma, porque ninguém melhor do que você para falar sobre você. Então conta um pouquinho para a gente aí quem é Kézia Paz. Oi, Josemar. Primeiramente, queria começar agradecendo o convite. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar do podcast, bater esse papo com você e de alguma forma contribuir aí com reflexões, provocações, quem sabe, para quem está ouvindo. Então, estou bem feliz. Obrigada. E, bom, eu sou uma pessoa múltipla, cada vez mais tenho me reconhecido como uma pessoa múltipla. Eu sou musicoterapeuta, arte educadora, artista sonora e visual. Venho aí já há alguns anos desenvolvendo práticas artísticas, educativas e terapêuticas mediadas pela música. E tento sempre permear espaços de saúde, de cultura, de arte, levando o meu fazer, que é a musicoterapia, conectado com outros fazeres, né? O meu fazer enquanto artista, o meu fazer enquanto educadora, enfim. E é isso, acho que sou muitas coisas que é difícil de definir, de delimitar, e sou com certeza muitas coisas que ainda nem sei, né? Vou descobrindo aí no caminho. E aí está a nossa convidada devidamente apresentada. Kézia, eu preciso, antes de qualquer coisa, te agradecer pela sua generosidade, por você ter encontrado um tempo na sua agenda, na sua rotina diária, para poder fazer esse bate-papo com a gente, falar um pouquinho dessa música, falar um pouquinho dessa afetividade que envolve a sua profissão também. E eu gostaria de iniciar com a seguinte pergunta: como a música existe em você? Você consegue se lembrar qual foi o momento, aquele ponto de partida, onde você constatou que jamais poderia viver sem música na sua vida todos os dias? Olha, já começou com uma pergunta difícil, complexa, hein? Mas vamos lá. Eu acho que eu não tenho um marco específico de quando que caiu a ficha, assim, que eu iria ter uma trajetória de vida que tivesse relacionada com a música, né, com a música assim tão presente nesse nível. O que eu tenho são memórias, acho que essas memórias com certeza constituíram, né, as minhas escolhas. As memórias de infância, né, do ambiente familiar permeado pela música, num lugar muito simples, né, muito de um fazer assim que a gente classificaria, né, bem entre aspas, assim, como um amador. E para mim uma memória muito forte é do meu avô materno, seu Zé da Paz, que é para mim uma grande referência em vários sentidos, assim. E eu carrego essa memória dele, né, de ele sempre brincar com a música. Ele tinha essa coisa de um humor, assim, e ele era muito musical, então ele brincava muito com os sons, com as palavras, com os versinhos, com o repente. E ele não era músico, né? Mas ele tinha essa musicalidade, assim, essa coisa do brincante, né? Acho que ele tinha uma alma de brincante.
porque ele fazia isso de uma maneira muito natural com os netos e com certeza isso me marcou, assim, acho que isso com certeza no meu inconsciente aí me influenciou, me influencia até hoje. Mas é isso, assim, eu sempre me imaginei perto da música, em algum nível, assim, fazendo música, me relacionando com a música, sempre nesse lugar também mais por trás, assim, né, de bastidores. Eu nunca me vi me relacionando com a música num lugar de protagonismo, sabe, de me imaginar artista, cantora, essas coisas. Eu nunca pensei na música nesse lugar, apesar de hoje eu saber que também esse é um lugar que eu posso ocupar. Mas antes eu pensava assim, eu só quero estar com a música e fazer música de algum jeito. E foi acontecendo de uma maneira muito natural, assim. A música desperta vários sentimentos, sejam bons ou ruins, não importa, são sentimentos. E eu queria saber, dentro da sua caminhada com a música, desde criança, quais os sentimentos assim mais importantes que você consegue lembrar que a música já despertou em você, que a música já te recordou? Olha, eu acho que a música mobiliza muita coisa na gente, né? Muitos sentimentos e muitos deles, inclusive, a gente tem até dificuldade, né, de colocar em palavras. Eu acho que eu já experienciei muita coisa nesse sentido, assim, de sentimentos com relação à música. E acho que se for fazer um recorte, assim, da infância, como eu mencionei, né, as memórias que tem a ver com meu avô, acho que são esses sentimentos de alegria, né, de afeto, né, porque pra mim, quando meu avô fazia as brincadeiras, assim, com os nossos nomes, colocando os nossos nomes na música e brincando com a gente ali, era uma demonstração de afeto dele, né, para com a gente, assim. E eu acho que isso já é muita coisa, e eu acho que com certeza é uma coisa que eu carrego enquanto experiência, enquanto olhar mesmo pra música, né, assim, sentir a potência desse lugar de fazer música e transmitir afeto de alguma forma, né, através disso, de brincar com a música e de alguma forma também me aproximar do outro, né, e mostrar afeto através da brincadeira. Então acho que tem um pouco disso, assim, mas com certeza muitos outros sentimentos e sensações já me foram despertadas aí pela música, pelas experiências musicais como um todo. Observando um pouco da sua trajetória profissional, nós podemos perceber que você atua com a música, que você atua com as artes plásticas, que você atua, né, com as expressões populares, culturais, ou seja, com as artes de uma maneira geral. E você se mostra bastante envolvida com tudo isso, com muita alegria, com muito afeto. Diante disso, eu gostaria de saber, se você não fosse envolvida com a arte, com a música dessa maneira, se isso não tivesse presente na sua vida, se isso não fosse uma opção, o que é que você estaria fazendo hoje? Onde é que Kézia Paz estaria atuando? Nossa, essa pergunta também é difícil, viu? Porque é engraçado, eu não consigo me ver em lugares em que a arte não esteja presente, né? Eu me vejo, sim, tendo outros fazeres, outras práticas, outras profissões, mas sempre quando eu imagino tem alguma conexão com a arte, tem algum lugar ali que se conecta, né? A arte é uma coisa que me instiga e com certeza tem vários campos e lugares na arte que eu gostaria de explorar, né? E vários lugares também na perspectiva do cuidado, né? O meu fazer principal atualmente é ser terapeuta, né? E com certeza também é um lugar que me instiga, então eu me imagino também em outras esferas, em outros lugares também explorando possibilidades de práticas de cuidado, né?
Mas fora disso é muito difícil pensar, né? Acho que se a gente for fazer uma leitura mais crítica, o que eu posso dizer é que, assim, eu cheguei na musicoterapia por conta de ações afirmativas, né? Então, eu cheguei na graduação de musicoterapia, só fiz a formação em musicoterapia por conta de políticas de ações afirmativas, né? De acesso ao ensino superior. Se não fosse isso, eu não teria chegado, né? E talvez o meu caminho tivesse sido outro também, mas por uma questão mesmo de impossibilidade, né? A gente sabe que, infelizmente, a formação, né, o ensino superior enfim, escolhas nesse sentido do nosso fazer, eles também estão influenciados pelas questões políticas, sociais, né? Então, talvez, se eu não tivesse tido essa oportunidade de acesso à universidade, porque eu não tinha condição de pagar uma universidade, né? Minha família não tinha essa condição, eu tivesse trilhado outro caminho, né? Um caminho que talvez tivesse bastante distante da arte e de tudo que eu faço hoje. Então, por uma lógica mais crítica, eu acho que tem esse ponto, né? Pra gente pensar, refletir, enfim. Então, a musicoterapia me levou para muitos espaços e também fez com que eu me aproximasse e me reconhecesse em vários espaços. Me reconhecesse, por exemplo, como artista, como arte educadora. Mas ter chegado na musicoterapia foi também uma coisa importante, assim. Se eu não tivesse tido esse primeiro passo, né, da graduação ali em musicoterapia, talvez nada disso tivesse acontecendo. Então, eu reconheço bastante a importância dessas políticas de acesso, assim, ao ensino. Acho que, para além das nossas escolhas no sentido mais subjetivo, no sentido mais de, enfim, fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sonha, enfim, tem também esses outros atravessamentos, né, que são mais complexos, assim, mas enfim, é meio por aí. Eu acredito que você já viveu várias experiências, tanto profissionais quanto pessoais, nesse contexto, nesse universo da musicalidade, do cuidado. E isso me leva a te perguntar a respeito de alguma experiência impactante que você já viveu dentro desse universo, onde a música, especificamente, ela esteve ali como uma mediadora, algo que te ajudou a interagir com as pessoas, com os grupos, e que ficou assim marcada na sua mente. Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes a respeito dessa experiência. Olha, é difícil elencar uma experiência marcante, porque são muitas, né? Acho que todas as experiências são significativas, são potentes, trazem contribuições, reflexões, fazem a gente crescer profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, enfim, eu consigo vislumbrar muitas experiências, assim, e também considerando que a música, as experiências musicais vão se apresentar também de maneiras distintas, né? E esse papel de comunicação, de mediação que ela tem, vai aparecer de muitas formas, né? Com muita intensidade, com pouca intensidade, através de improvisação, ou às vezes através de uma composição, ou às vezes através do silêncio, né? Então, a gente vai vendo isso de muitas formas. Mas eu acho que eu mencionaria aqui uma situação que eu acho que tem a ver até com essa perspectiva da participação social, né? Que é de ver mulheres usuárias de um serviço da rede de assistência social se mobilizarem para requerer o trabalho de musicoterapia dentro do serviço, né?
Então, assim, as mulheres, sem nenhum tipo de interferência ou de direcionamento, né, de maneira autônoma, se juntaram, se mobilizaram para solicitar para a direção do equipamento, né, do serviço, para a continuidade do projeto de musicoterapia. Acho que isso é bastante significativo, né? Acho que isso está muito conectado com essa noção de alteridade, né? De promoção de autonomia, de fortalecimento da participação social, né? Que é uma coisa que foi mobilizada pelos encontros, né? Pelas experiências que a gente estava construindo juntas ali, né? Pelo nosso fazer musical coletivo. E acho que o fazer musical coletivo mostrou para as mulheres que elas poderiam se juntar também para fazer solicitações, para requerer, né, direitos, enfim. E para mim isso foi bem simbólico, né? Essa situação, assim, acho que foi bastante importante e significativa, não só para mim, né, por acompanhar esse processo, mas para a direção do serviço, né, de ver a mobilização das mulheres e principalmente para as próprias mulheres, né, de fazerem valer a sua voz naquele espaço. Então, acho que essa seria uma experiência aí legal de compartilhar. Muito bem. Nós temos observado nas suas redes sociais os diversos trabalhos que você realiza e com esse público também que é diverso. Tem um público em específico que são mulheres. Eu vejo que você faz um trabalho muito interessante com mulheres, utilizando o recurso da música, né? Do afeto, do cuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência para os nossos ouvintes e como é que a música ela pode criar esses laços, como é que ela pode fortalecer esses laços, como é que ela abre esse canal de comunicação e que deixa o outro propício a ser cuidado, a ser amado, a ser olhado com afeto. Nós sabemos que na maioria das vezes são mulheres vítimas de violência, mulheres em uma situação de vulnerabilidade e que a música associada ao afeto vem fornecer esse cuidado, vem fazer esse acolhimento a essas mulheres. Fala um pouquinho dessa experiência e fala como nasceu essa iniciativa e os resultados que você tem conseguido trabalhando com esse grupo específico que são mulheres. Bom, eu facilito grupos de mulheres desde 2016, comecei ainda como estudante de musicoterapia e isso surge como uma inquietação, né? Eu sentia muita falta durante a minha formação em musicoterapia de discussões sobre questões políticas e sociais de maneira geral. E estando em movimento de mulheres, né, participando de movimentos sociais, para mim fazia muito sentido, né, levar isso para o meu fazer e construir espaços e formas de fazer isso com aquilo que eu estava buscando, né, com aquilo que eu estava acreditando que é a musicoterapia. Então, desde 2016 até hoje eu sigo facilitando esses grupos em diferentes formatos. Então tem grupos que são continuados em equipamentos culturais, em equipamentos da assistência, da saúde, educação. Tem também formatos pontuais, né, oficinas isoladas, encontros isolados, né, também em espaços autônomos, né, instituições aí, entidades de mulheres, né, atreladas a movimentos de mulheres. Então tem uma diversidade de possibilidades que foram se desdobrando ao longo desse tempo. E hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E como eu mencionei, a música ela vai se apresentar de diferentes formas, né, nesses encontros, nesses espaços. Ela vai tomando formas, né, de acordo também com as formas das histórias das pessoas, né? Se a gente deixa esse espaço livre para que as pessoas contem as suas histórias, cantem as suas histórias, toquem as suas histórias, e a gente sabe que as histórias elas são diversas, né? A gente vai ter também sonoridades e formas de fazer música, de se relacionar com a música muito diversas. Então, acho que a questão da identidade sonora é algo
assim, fundamental, né, que acaba aparecendo, esse acesso, né, à ancestralidade, né, às origens, é algo que acaba sempre prevalecendo. E aí isso aparece muito também conectado à identidade cultural, né, do nosso país, e as formas de expressão aí que estão dentro da cultura popular. Então, na maioria das vezes, são expressões e formas de expressão que muitas dessas mulheres já tiveram contato em algum momento, né? E ali é só espaço para elas poderem expressar isso, enfim. Então acontece muito rodas de música, aquela batucada, né, em roda, o repente, os versinhos, né, as rimas, a improvisação, né, cantar o que vem na hora. Então tem muito essa conexão, né, relembrar de manifestações culturais, né, e apresentarem no grupo, né, umas para as outras, né, compartilhar esse espaço contando a sua história e relembrando, né, formas de manifestar ali a música. Então, assim, aparece muito isso, sabe, assim, mas de novo, isso vai se moldando e se construindo muito, de uma maneira muito singular em cada grupo, em cada encontro. E acho que essa que é a beleza, né, do trabalho em si. Isso é genial. No seu dia a dia, considerando as particularidades da sua profissão, que é musicoterapeuta, você acredita que a música é a sua ferramenta de trabalho ou é você quem é o instrumento de trabalho da música? Você já refletiu sobre isso? Nossa, pergunta profunda, hein? Tá pegando pesado, Josemar. Bom, eu já refleti, sim, sobre isso. Acho que a profissão musicoterapeuta faz com que a gente fique o tempo todo, né, pensando nessas coisas, pensando no papel da música, no nosso papel como profissional, como terapeuta. E eu vejo muito como uma via de mão dupla, né? Eu acho que em se tratando de uma profissão da área da saúde, obviamente, né, o meu papel, né, a minha perspectiva, o meu projeto ético-político, a minha forma de pensar saúde, de pensar a própria música, né, vai direcionar, né, vai indicar um caminho, né, por isso, inclusive, que a gente fala que a nossa profissão não é neutra, né, não tem como ser neutro, porque a gente está sempre tomando uma posição. Então, obviamente, a gente tem um papel ali muito significativo, né, na condução dos processos. E ao mesmo tempo que a música, ela é muita coisa, né? A música, ela é um fenômeno gigantesco, assim, que a gente não dá conta, né, de tudo. Acho que também é importante a gente reconhecer que o que a gente dá conta, o que a gente conhece é uma parcela, né, das possibilidades e das inúmeras formas de pensar e de se relacionar, né, com a música. Né, se a gente for pensar na multiplicidade de culturas, né, pensar mesmo na perspectiva de cosmogonias, né, isso é um mundo, assim, são mundos e mundos, assim, que a gente pode ter muitas vidas e não vai dar conta de entender. Mas eu vejo sempre que é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que é até importante que a gente considere um certo equilíbrio ali, né, das duas coisas, pra gente desenvolver um processo minimamente coerente, né, com aquilo que a gente acredita e também com aquilo que a pessoa, né, as pessoas que estão ali se disponibilizando no processo querem. Sensacional, mas ainda não acabou. Acompanhe a segunda parte dessa entrevista incrível com a musicoterapeuta Kézia Paz. Obrigado por ouvir o podcast Música e Afeto. Espero que você tenha gostado deste episódio. Te convido a visitar e seguir nossas redes sociais, deixar um comentário e também uma sugestão de como a gente pode melhorar a cada dia. No YouTube,
Se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando cada episódio for lançado. Curta e compartilhe. Até o próximo. Muita música e muito afeto para você.